Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai da glória, eu te exalto, glorifico o teu nome, pois sei que tu és o Senhor. Tu és Deus da minha vida, Deus dessa igreja. E nós estamos aqui, Pai, convictos de que essa palavra é tua. E tudo te pertence. O povo é teu, as ovelhas são tuas. Nós somos ovelhas tuas. Precisamos de um alimento puro, verdadeiro. Precisamos de um alimento que nos sustente. E nesses últimos dias, Senhor, necessitamos mais e mais desse alimento verdadeiro da palavra. Fala ao nosso coração de uma maneira plena e poderosa. E que a palavra encontre em nós um coração quebrantado e contrito, arrependido, confesso, para que possa fluir em nós essa palavra e gerar frutos através de nós. Essa é a nossa oração. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a título de introdução, a carta que ela é escrita e endereçada a Laodiceia é uma das 7 cartas que o livro de Apocalipse mostra, onde ela é escrita às 7 igrejas da Ásia. Então, uma carta para cada igreja. Se você for ler os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, você vai encontrar 7 cartas. Uma para Éfeso, uma para Esmirna, uma para Pérgamo, outra para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas da Ásia. E a cidade de Laodiceia, ela era algo interessante, ela tinha algo interessante. Ela era um centro bancário, industrial, comercial de muito destaque. E por volta dos anos 60 e 61 depois de Cristo, essa cidade sofreu um grande impacto. Essa cidade sofreu um grande terremoto. Ela praticamente ficou destruída. E ela conseguiu se levantar. Ela conseguiu se reerguer com os recursos próprios dela. Ela era muito bem localizada. Então, ela mesma financiou com seus próprios recursos a sua própria reconstrução, depois desse grande terremoto.
E é bom a gente entender uma coisa. Eu quero explicar para vocês uma coisa. Cada uma das 7 cartas, elas retratam uma etapa, um período da história. A história ela é dividida por dispensações, ou seja, dispensações, períodos. E cada igreja dessa, e cada carta que foi escrita a essa igreja, foi escrita por João, o escritor de Apocalipse, que recebeu a revelação direto de Deus. Mas aqui são palavras do próprio Cristo. O próprio Cristo é que assina essa carta. Você vê nos primeiros versículos, no verso 14, que lemos, você vê que quem está falando, por intermédio de João, é o próprio Cristo. Veja o verso de número 14, para você entender. Está dizendo assim a carta ao pastor da igreja. Está sendo direcionada ao pastor da igreja, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. O Amém é Cristo. A testemunha fiel e verdadeira é Cristo. O princípio da criação de Deus é Cristo. Então é Cristo que está ditando essa carta para o pastor, o anjo da igreja, através do instrumento que era João. Amém? Então cada carta dessa retrata um período da história da igreja. Éfeso é o fim da idade apostólica. Esmirna, os primeiros séculos de perseguição da igreja. Pérgamo é a época de Constantino, foi um tempo de prosperidade temporal. Tiatira viveu na época de uma apostasia papal. Foi escrita nessa época e representou essa época. Sardes representa a Idade Média. Filadélfia representa a Reforma. Da época de Lutero, representa essa época. E Laodiceia, que é a que nós lemos, o contexto dessa carta representa a igreja dos últimos dias. Representa eu e você, a igreja de hoje. Tudo que está escrito nessa carta tem a ver com a igreja de hoje, comigo e contigo. Essa carta foi escrita para nós. Amém? Então, se ela foi escrita para nós, vamos ver os detalhes. Vamos aprender aqui algumas coisas. Anotei algumas coisas que o texto revela, alguns aspectos de lições importantes que essa carta nos ensina como igreja e como revelação para nós nesse tempo presente. Quantos querem aqui receber essa palavra? Levanta a mão e dá glória a Deus, porque é muito forte o que está escrito aqui. A primeira lição, ou a primeira verdade, ou o primeiro princípio que essa carta vai revelar, é a indiferença espiritual dessa igreja, Laodiceia. A indiferença espiritual. O verso de número 15 e o verso de número 16 está dizendo o seguinte: conheça as tuas obras, não és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. E assim, porque és morno e não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A palavra de Deus está chamando a atenção aqui para um posicionamento. E ela diz claramente que a igreja de Laodiceia não era fria e nem quente. Irmão, a pior coisa do mundo é nós não nos posicionarmos, sermos indiferentes ao que está acontecendo no reino de Deus. Fazer a vida cristã uma vida de política da boa vizinhança. Amigo da igreja,
amigo do evangelho, amigo do pastor, e tal, mas tanto faz como tanto fez, deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa aí é chamado crente Zeca Pagodinho, não é crente nem frio. Do jeito que tá bom, vai levando a vida. Ai, glória, que coisa boa. Se der para ir no culto, eu vou. Se não der, aleluia, tá bom. Se for na cela, vai. Se não for, isso é indiferença. A pessoa está ouvindo uma palavra como essa, fala, não é para mim, eu acho que não funciona comigo, é para o vizinho e tal. Está indiferente aos ensinamentos, está indiferente à revelação. A palavra está falando, mas ele não se posicionou ainda. Essa igreja estava vivendo esse contexto. E a palavra vai dizer assim: quem dera você fosse frio ou quente, ou vai ou fica. Isso não chega a ser uma crítica para a igreja, é uma palavra de alerta. Porque a igreja tinha tudo, a igreja era rica, a igreja era boa, a cidade era boa, mas o povo não era nem frio nem quente. E é interessante pensar, irmãos, que a água morna, ela serve para fazer lavagem, para lavar as pessoas. Se você tomar uma água morna em grande quantidade, você vai vomitar. Ela vai causar náuseas, vai causar repulsa, o seu estômago não vai aguentar e você vomita. Com a grande quantidade de água morna, qualquer um vomita. E a palavra está dizendo assim, olha, porque você não é nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então a indiferença espiritual é algo preocupante na nossa geração. A pessoa nem se posiciona, nem se apresenta, acha que Deus não precisa dele, acha que só sendo um frequentador de culto tá bom. Não basta. Tem que ter um posicionamento firme, verdadeiro. Essa geração de jovens, homens de Deus que está se levantando, jovens aí, tem que ter um posicionamento. Tem uma juventude que está no culto, está adorando a Deus, está glorificando o Senhor, está até querendo, mas volta para casa, vai ouvir aquelas músicas seculares, esse sertanejo universitário, coisas que não adora a Deus. Aí você vai falar para mim, onde está o pecado, pastor? Isso aí é pecado. Sabe, quem é indiferente espiritual, irmão, não vê pecado em nada. E quando a gente fala do pecado, fala, pastor está muito xarope, misericórdia. Pastor está pegando no pé. Não é não, porque quem é indiferente não vê pecado em nada. Tanto faz como tanto fez. Dá nada não. Eu já falei para vocês do dá nada não e do tem nada a ver, né? Dá nada não, tem nada a ver. Eu descobri que isso aí é nome de 2 demônios gêmeos. Dá nada não é um e o tem nada a ver é outro. A indiferença espiritual. Mas pastor, uma musiquinha só no celular. Faz uma varredura no celular dessa juventude aí para você ver. O que tem de funk, o que tem de sertanejo universitário, dessas coisas que não adora a Deus. Uns caras roucos cantando. Esse dia, não grava não, irmão, isso aí que eu vou pregar. É só entre nós que é família. Esse dia eu escutei uma dupla rouca. Eu falei, o que esse cara está cantando? E o show é não sei quantos mil para trazer uma dupla dessa. Eu falei, gente, e os nossos jovens às vezes estão impregnados. A mente. Estou falando do jovem que é mais comum, mas serve para todo mundo.
A mente está perdida, impregnada. Está aqui, adora a Deus. Está ali, empresta o ouvido para o inimigo, para adorar outras coisas. E se não está adorando diretamente o diabo, mas também não está edificando. Igual o rapaz falou comigo: pastor, eu gosto só daquelas músicas raiz. Aquelas modonas de viola. Eu falei: então pega umas modas de viola crente, de crente evangélica, que tem também. Não, só aquelas que falam da roça, aquelas que falam lá do tempo que nós éramos criança, na fazenda. Tudo bem, isso não é pecado não, pastor, não tem palavra de maldade nenhuma. O cara falou para mim: só coisa boa. Aí, ó. Eu falei: mas não edifica. E eu não posso perder meu tempo precioso com aquilo que não edifica. Mesmo que não pecou, tudo bem, mas não edificou. Eu podia ter aproveitado esse tempo para pegar algo que edificava. Mas quando a pessoa tem indiferença espiritual, tanto faz como tanto fez. Tudo é igual. Uma segunda lição que a carta a Laodiceia nos alerta está no verso 17, que é o orgulho espiritual. Orgulho espiritual. O texto vai dizer assim no verso de número 17: dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui não é fácil de pregar, irmão. Orgulho espiritual. Uma coisa é você se ver, outra coisa é Deus te ver. Uma coisa é como você se enxerga, e outra coisa é como Deus te enxerga. Essa igreja aqui, ela se via rica, abastada, sem falta de nada. Aqui na terra, ela era rica, abastada. Se fosse para colocar o ar na igreja, não precisava nem orar, nem fazer campanha e nem fazer feira gastronômica para arrecadar dinheiro, igual nós precisamos. Ela tinha o dinheiro lá, coloca o ar. Precisava forrar, como nós vamos precisar aqui. Não precisa nem fazer cota com os irmãos. Já tem o dinheiro, está aí, nós somos ricos. A igreja era rica. Ela se via rica. Aqui na terra ela era rica, mas no céu ela era pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. Como você é conhecido no céu? Espiritualmente falando. Porque não importa como somos conhecidos aqui na terra, se nós não formos conhecidos no céu, porque às vezes aqui na terra você pensa que é uma coisa, e no céu, quem é você? Como o céu te vê, como Deus te enxerga. Havia uma prepotência, um orgulho espiritual nessa igreja. Ela era uma coisa e pensava que era uma coisa, quando na verdade era outra. É difícil, irmãos, quando nós pensamos ser uma coisa e na verdade todo mundo vê que não é. Os céus vê que não somos assim. Uma identidade dupla. Aqui na terra somos uma coisa, no céu somos outra. E eu vou dizer uma coisa, é mais importante saber como nós somos no céu. Porque às vezes podemos estar aqui bem financeiramente, podemos estar aqui ricos, sem necessidade de nada aqui na terra, mas no céu, pobre, miserável, cego e nu. Posso ouvir um glória a Deus? É porque essa palavra ela é meio assim, pesada. Não é tanto de dar um glória assim, mas você se esforça que você consegue. Amém? Outra verdade, lição específica do texto. Verso 20.
Vai dizer no verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Outra lição importante: tirar Jesus do centro. Essa palavra não é para o não crente, é para o crente. Essa carta está sendo escrita para uma igreja, não é para aquela pessoa que você vai evangelizar e vai dizer assim: abre a porta do seu coração que Jesus quer entrar. É lógico que Jesus quer entrar na porta do coração da pessoa que não tem Jesus ainda. Mas aqui a carta está dizendo que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar dentro da igreja. Então, coisa terrível é congregarmos numa igreja que Jesus não congrega. Irmãos, pensa comigo na hipótese de Jesus não congregar na igreja, de Jesus não ser parte da igreja, de Jesus não ser o centro da igreja. Essa carta revela que Jesus está do lado de fora batendo na porta enquanto o povo está aqui dentro. Pode estar cantando, pode estar tocando, pode estar dançando, pulando, gritando, cheio, entre aspas, cheios do poder, mas Jesus está lá fora. E ele está dizendo assim: olha, se você abrir a porta, eu quero entrar e cear contigo. Quero fazer uma festa aí dentro com você, igreja. Abre a porta do seu coração, porque eu quero celebrar com você. Você está celebrando sozinha. Você está cantando sozinha, fazendo seus cultos sozinha, enquanto eu estou do lado de fora, querendo, almejando entrar aí. Irmão, Jesus está querendo entrar no coração de muito crente ainda hoje. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus do lado de fora. Nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Nós somos a igreja. Nós precisamos colocar Jesus na administração principal da nossa vida. Tudo que você for fazer, tudo que você for comprar, tudo que você for vender, coloque Jesus no centro da sua história. Coloque Jesus no centro do seu relacionamento, do seu casamento, da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Jesus tem que ser o centro de tudo, porque senão você não vai fluir. Não leve Jesus como uma pessoa alheia aos seus problemas ou às suas vitórias ou às suas causas. Não seja independente, não seja indiferente com Jesus, não seja orgulhoso, achando que Jesus não pode controlar a sua vida, porque Ele quer controlar a sua vida. Você quer viver como independente, cultuar Jesus como alguém que é um religioso, vai no domingo, vai numa quinta e deixa Jesus de lado. Jesus ele tem que estar 24 horas presente nas suas ações. Jesus quer estar no centro de toda a nossa história, do nosso falar, do nosso jeito de andar, do nosso jeito de comunicar. Jesus deve ser o centro de tudo. Jesus deve ser o centro da história. Irmãos, fazendo um apanhado geral dessa carta, nós podemos aqui destacar a realidade espiritual desse quadro. O que fazer diante de uma igreja indiferente espiritualmente, orgulhosa espiritualmente, que Jesus não é o centro dessa igreja, sabe? Pensando que pode resolver tudo sozinha, por conta da riqueza aparente. Foram perguntar para João Batista, o primo de Jesus, que veio para anunciar Jesus, no momento da vida deles, eles disseram assim, algumas pessoas pensaram que ele era o Cristo, e falaram assim, tu és o Cristo que havia de vir? Sabe o que João respondeu? Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias.
Eu sou a voz que clama no deserto. Irmãos, João estava dizendo com isso que Jesus era o centro da história. Jesus era o noivo da igreja e ele era só o amigo do noivo. Jesus é o dono de tudo, o centro de todas as coisas. Amém? Você pode adorar Jesus, você pode colocar Jesus em todas as situações da sua vida, vai dar certo. Tudo que você for fazer, se você colocar Jesus no meio, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu conto um exemplo de um rapaz em Campo Grande. Ele tinha aquelas motos de fazer propaganda, caixa de som atrás. Ele tinha várias motos daquela. E uma dessas motos estava muito cansada já. E estava estragando. Aí ele trocou uns anéis ali, fez só um reparo rápido, gastou pouco para vender. E aí ele falou, leva essa moto para mim, vamos ali no irmão ali, que o irmão vai comprar a minha moto. Aí eu falei, você vai vender a moto pro cara? Vou. Ele chegou lá, ele começou, era um irmão de uma outra igreja. Ele falou, irmão, trouxe uma bênção para você aqui. Quando você vê alguém assim. Aí ele falou, essa moto aí é uma bênção, irmão, ó. A moto estava ruim fumando, ele só trocou uns anéis, ela parou de fumar. E ficou aparentemente boa. E o irmão falou, é mesmo, rapaz? Então, tá. Eu fiquei olhando, né? Aí o irmão falou, olha, agora é 10 e pouquinho, eu vou falar com Jesus até meio-dia. Até umas 11h30, mas meio-dia o irmão pode vir aqui, que até 11h30 Jesus já me respondeu se é para eu comprar essa moto. Eu montei na moto, ele falou, então tá bom, irmão, vamos lá. Aí eu montei na motinha, ele montou na outra. E eu falei, irmão, sabe que dia que você vai vender a moto para aquele lá? Para aquele lá, ou para o irmão lá? Ele falou, aham. Eu falei, nunca. Se esse irmão tem intimidade para perguntar para Jesus se é para ele comprar uma moto, Jesus vai falar que a sua moto não presta para ele. Aí ele falou, então vamos ver, ué, a moto está aí. E ele falando, essa moto é zero, é boa, mentindo, que zero boa, tá boa demais, o motor tá novo, não estava. O irmão falou, não, mas Jesus me conta, eu sei se é para comprar. Espera até 11h30. Voltamos 11h45, quase meio-dia. Encostamos aquelas motos lá, Aí o irmão falou assim, e aí, Jesus já falou? Eu falei, Jesus já falou, irmão, eu não vou comprar sua moto, não. Deus tem uma mais nova para mim, eu agradeço você, Deus abençoe. Passou uma semana, o irmão estava com uma zerinha sem placa, encostadinha lá. Aí falou assim, irmão, Deus já me deu, eu falei para você que ele queria dar uma mais nova. Irmão, quando Jesus é o centro da nossa história, a gente pergunta para ele, a gente descobre, sabe. Agora essas pessoas ansiosas, desesperadas, faz negócio de tudo quanto é maneira, faz as coisas sem orar, faz as coisas sem perguntar. Jesus não é o centro, fica fazendo parcelamento, endividamento, faz um empréstimo com um juro exorbitante, a perder de vista, para poder adquirir algo. Vai com calma, pergunta para Jesus se ele quer que você faz isso. Vê o primeiro, já quer namorar, porque é de Deus, aí casa, não é de Deus, não perguntou para Deus, aí depois vem com ele, esse aqui, pastor, arrumei um traste, arrumei uma trepeça, agora você pega e fica com ele. Você não tem Jesus como centro, ele não está nas suas decisões principais. Então quando você tomar suas decisões, aí você segura o resultado, as consequências, segura as pontas quando der errado. Porque se Jesus falar, está falado, vai dar certo, as portas vão abrir. Agora se Jesus não falar, não vai. Jesus tem que ser o centro, igreja. Então há uma realidade nesse quadro. A realidade é, estou a ponto de vomitar. Ânsia. A igreja estava causando ânsia de vômito em Deus. A igreja estava infiel. Pobreza espiritual, cegueira espiritual, nudez espiritual e miséria espiritual. E achando que era rica e abastada. E aí então Jesus, o texto, através de Jesus, vai dar alguns conselhos para esse quadro da igreja.
E o primeiro conselho é esse, no verso de número 18. Vê se é o 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, aleluia, para te enriqueceres. O primeiro conselho aqui é para comprar o ouro refinado. Ouro refinado. A região de Laodiceia era uma região privilegiada pelo ouro. Vestes brancas, o texto está dizendo, vestes brancas, porque em Laodiceia, a região de Laodiceia era famosa por um tecido preto, um tecido negro, que existia em Laodiceia. Era um tecido confeccionado, feito em Laodiceia, que era muito famoso. As pessoas buscavam, pessoas de longe buscavam, comercializavam esse tecido escuro. Era muito usado, muito fino, muito bom o tecido preto, escuro. E Jesus está dizendo para que eles da igreja lá de Laodiceia comprassem vestes brancas, porque as vestes brancas fala de santidade,